Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o uso das tecnologias e das redes sociais no processo de ensino-aprendizagem. Vocês sabiam que as redes sociais têm aumentado o número de acesso substancialmente mais que o uso dos e-mails? E elas podem também auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Estamos aqui com as alunas do 4º ano de Pedagogia para falar um pouquinho sobre o uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Paula, como que vocês utilizam as tecnologias no processo de ensino-aprendizagem? Bem, hoje em dia a gente usa a mídia em tudo, né? A começar por pesquisas, muitas vezes na agilidade de uma procura, de uma busca. Ao invés de você ir numa biblioteca, você tem o celular na mão em sala de aula, o que facilita muito uma pesquisa, né? E você, Rosângela? As mídias também auxiliam quando o professor precisa passar um conteúdo, a gente utiliza a plataforma Moodle, que auxilia o professor nesses conteúdos que faltaram ou que não deram tempo de ser passados no período normal de aula. Ou até mesmo como um material complementar, né, que o professor pode estar disponibilizando para os alunos. Sim. E quais as ferramentas que vocês mais utilizam no dia a dia, Ariane? As ferramentas que a gente mais usa são as mais viáveis, né? Principalmente aquelas que a gente pode ter no celular, como o Facebook, o WhatsApp, que ajuda muito na comunicação, na interação, né, da equipe, para fazer trabalho, essas coisas. Elissa, o que você gostaria de falar sobre isso? Também tem a rede social do e-mail, né, que a gente troca com os professores. Então a gente tem o e-mail da turma e os professores, quando querem enviar um texto para a turma, eles mandam no e-mail, né? Então muitas vezes a gente lê no próprio notebook, leva para a sala de aula, e a gente tem que entender como futuras pedagogas que esse é o caminho que a sociedade está caminhando. Que, por exemplo, este ano nós já não vamos mandar o nosso TCC impresso, mas online, ou por e-mail ou por Moodle, eles ainda estão vendo aí. Então a gente tem que entender que esse é o caminho. Isso mesmo. E também nós temos a Simone, que mora em outra cidade, e gostaria de compartilhar um pouquinho sobre como que essas redes sociais auxiliam ela com as colegas. As mídias, a ferramenta que mais facilita e contribui à questão do ensino-aprendizagem é a ferramenta do e-mail e do Facebook, que é uma comunicação mais rápida e também é uma interação imediata, onde você tem a facilidade de se comunicar e de entender o conteúdo de uma forma também interativa. E como que vocês utilizam as redes sociais no dia a dia de vocês, Ariane? Acredito que todos nós usamos bastante as redes sociais, né? Pelo menos quando a gente tem tempo livre, assim, a gente fica no Facebook, no WhatsApp, conversando, trocando informações, notícias, né, do que está acontecendo. Então acredito que é constante, que sempre está presente na nossa vida. E você, Simone? As redes sociais, ela possibilita você interagir com seus colegas, a questão dos trabalhos, apresentação de trabalhos, preparação do grupo para a aula no dia seguinte, facilita essa interação, fazendo com que as informações, todo mundo esteja inteirado do assunto, conteúdo a ser trabalhado no trabalho, na aula do dia seguinte. Paulo, você quer falar um pouquinho? No Facebook também a gente tem muito acesso
a conteúdos diretamente relacionados ao nosso curso, né? Revistas pedagógicas, páginas de projetos pedagógicos, de brincadeiras. Então, ao mesmo tempo que você está se relacionando com a família, com os amigos, você também tem acesso a conteúdos que te interessam diretamente, né? Que fazem parte do que você está estudando, que acrescentam muito ao conteúdo dado em sala de aula. Então, vocês acham que as redes sociais, elas auxiliam nesse processo ensino-aprendizagem? Penso que auxiliam e muito, porque em horário de aula a gente tem um mínimo de conteúdo, né? E hoje em dia, com as redes sociais, nossa, é uma variedade de páginas, de conteúdos além de extra classe, né? Que a gente tem acesso, um acesso fácil, um acesso rápido, um acesso que pode ser feito em sala de aula mesmo, com o celular, com o notebook, com o equipamento que tiver à disposição. Mas é muito ligeiro, é muito na mão tudo, né? É muito eficiente todos os meios que a gente pode se utilizar para ter acesso às redes sociais. Também é interessante você usar as mídias, a rede social, para ter um contato com os pais. Então eu trabalho em uma escola, que nessa escola ela tem um site e lá é postado as tarefas do aluno, as notas. Então cada pai que tem dúvida sobre a nota do seu filho, né, ele pode ir lá ver como é que ele está indo, as tarefas que ele tem no dia, porque às vezes o aluno esquece. Então tem todo esse auxílio que sem essa ferramenta ele não teria. As mídias também auxiliam em sala de aula. Com o laboratório do Proinfo, a gente tem a possibilidade de fazer chegar imagens que às vezes o aluno não tem possibilidade de ver aquilo, tipo uma pirâmide. Não tem como o aluno perceber isso no desenho, porque o desenho não tem movimento, né? Então, você mostrando uma imagem no YouTube, você utilizando essas ferramentas para fazer uma aula diferente, também é um auxílio, é além do material pedagógico que a gente tem em sala de aula. A mídia auxilia com isso também. Então podemos ver como as redes sociais e as tecnologias auxiliam no processo ensino-aprendizagem, facilitando a comunicação, a disponibilização de materiais. Queria agradecer então às meninas por participarem e contribuírem um pouquinho com a nossa videoaula.